Em 2008, apresentei o seu maravilhoso livro, Também Lutaram por Angola, e agora, cerca de 15 anos depois, posso apresentar Batalha de Cabinda, um contributo para a história de Angola. Então, há 15 anos atrás, vejam, eu estava a apresentar este livro, não é? Eu era muito mais jovem, muito mais magra e loira, e o nosso general não tinha, naquela altura, esta marca de batom no casaco. Eu acho que a senhora está aí, está com ar culpado, não? Pronto, então, naquela altura, também correu bem. Ok, então é uma verdadeira honra estar aqui. Os livros de Kudijimbe, e este novo livro não é exceção, distinguem-se pela forma como vive intensamente e com verdade tudo aquilo que conta, trazendo ao leitor personagens e cenas reais. Estamos perante textos que são documentários literários, registros autobiográficos, onde um documentário da vida vivida é apresentado pela pena de um autor intimamente envolvido com o que narra. Ele conta a sua história, não é? E de quem estava à sua volta. As suas obras dão testemunho de um importante período histórico vivido em Angola e são uma homenagem àqueles que, simultaneamente, fizeram e povoaram essa história. Diz-nos que o Kudijimbe em Também Lutaram por Angola. Eu gostei muito deste livro, tenho que mencionar, é só esta citação. O livro que vos escrevo transporta factos com aroma do passado, de gente boa e também de gente não muito boa. O livro que vos escrevo é um retrato de vivências do passado recente e nas entrelinhas fala da chuva, da sede, do frio, da fome, dos mosquitos misturados com a mosca de tsetse, dos miruis, das florestas do Mayombe, da Xana do Leste, dos egoístas, dos exacerbados e daqueles que pensavam que Angola nunca mais seria feliz. Fala também dos costumes e hábitos dos guerrilheiros, das emboscadas e dos mal-entendidos entre os angolanos que ainda vivem nas quigilas e macas alheias, sem contudo encontrarem a fórmula da paz espiritual. Kudijimbe, como todos sabemos, é escritor e militar. E ambas as facetas do autor estão intrinsecamente ligadas nas suas obras, incluindo na obra que se apresenta hoje a este distinto público e de que falaremos a partir de agora, Batalha de Cabinda, um contributo para a história de Angola. O escritor Kudijimbe, de facto, não existe sem o militar, já que as suas experiências de guerra permeiam as histórias que conta. E poderia o militar ter existido sem o escritor? Talvez não. Talvez tenha sido o escritor em Kudijimbe que lhe tenha permitido guardar de forma tão vivida, tão sentida, tão real, as memórias do dia-a-dia da sua vivência de guerra, para que, mais tarde, essas impressões tão pessoais e únicas nos pudessem transportar a nós, leitores, para esse mesmo cotidiano, guiados pela sua narrativa, pelo seu testemunho, pela sua lembrança. Como que a justificar a nossa tese, diz-nos Kudijimbe, às vésperas da Batalha de Cabinda. Tinha acabado de ler o livro de poemas Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Parece que a guerra e a poesia seguiam lado a lado. Talvez isso contribua para a singularidade desta obra e para a intensa entrega do autor. Já sabemos que os artistas são especiais, não é? Na sua escrita, inequivocamente pessoal, Kudijimbe tem consciência de estar a participar de um ato fundamental, ajudar a escrever a história de Angola. E no processo, registar para sempre, na memória coletiva, os nomes dos heróis com quem lidou, prestando-lhes uma comovente homenagem e deixando-nos os seus nomes como um legado. Tal como na sua obra Também Lutaram por Angola, também aqui, em Batalha de Cabinda, um contributo para a história de Angola, Kudijimbe faz listas de nomes de militares, de grandes homens e mulheres, como a inesquecível Mãe África, que lutaram nesta batalha. Pessoas a quem o autor presta tributo, deixando-os registados na história, esforçando-se por não deixar ninguém de fora, por não deixar perder ninguém, esforçando-se por trazê-los da memória e do silêncio para as páginas deste livro. Isto é como na batalha, quando se diz que ninguém fica para trás, não é? O nosso general tenta fazer isso nas suas obras, tenta sempre fazer com que ninguém fique para trás, com que todos tenham pelo menos o seu nome neste livro, não é? E nos seus livros, para que não morram. Há uma espécie de um desespero, não é? Tipo, para que fiquem connosco, para que não morram estas pessoas, eu tenho de contar a história.
Esta obra retrata um momento importante da luta pela libertação nacional, onde um jovem e idealista Kurijin, ao lado de outros jovens valorosos da FAPLA e de militares cubanos, lutou, nas vésperas da independência, para que Angola saísse vencedora. Quando jovens, e agora estou a citar do livro, quando jovens, defendemos com orgulho o enclave da invasão do exército zairense, das tropas da FNLA, FLEC e destacamentos de mercenários de várias nacionalidades, a mando do então presidente do Zaire, Mobutu. Unidos, cerrámos fileiras e derrotámo-los na inesquecível Batalha de Cabinda. Kurijin recorda a batalha, passando-nos a nós, leitores, informação importante, mas acima de tudo, como referi, permitindo-nos estar aí, no terreno, com ele. Tal é a sua capacidade de nos transportar para as cenas retratadas, com os diálogos realistas que apresenta, os pormenores que recorda e os companheiros que coloca diante dos nossos olhos, como quando fala do, e passo a citar do livro também, camarada Mil Pensamentos, que transportava sozinho mais de 4 cachos de bananas, dentre os quais 2 já estavam maduros. Cansado como estava, transpirava por todos os lados, mas não desistia da marcha, porque sabia que, na base, havia fome e os seus camaradas nada tinham para comer. Quem aqui, agora, nesta sala, não é? Não viu as bananas maduras e não sentiu o peso dos cachos? O calor também ajuda, não é? Acontece o mesmo em toda a narrativa. Nós sentimos parte de tudo o que ele descreve, como se estivéssemos num filme em 4D, não é? Hoje em dia 4D, 6D. O amor que Kurijin nutre pela terra e pela floresta do Mayombe também merece destaque na sua obra, fazendo com que a floresta se erga aos nossos olhos, fascinante, impenetrável, riquíssima de possibilidades, de mistérios, mas também impregnada dos vultos do passado e do que estes fizeram e disseram na sua sombra. É como se, nos livros do Kurijin, olhando para a floresta, nós também conseguimos ver fantasmas do passado, não é? A passar, a esconder-se. Nosso Mayombe, e passo a citar também do livro Batalha de Cabinda, nosso Mayombe revolucionário tem muitas coisas para nos contar. Tem histórias bonitas para nos dizer. Perguntem à camarada Vitória, do 2º Esquadrão, Matembo, que ficou famosa com as suas cambalhotas jamais vistas numa guerrilheira daquela época. Já me ia esquecer do camarada Canga Rodrigues. Bafou, bafou, bassala, bassala. Morreu, morreu, ficou, ficou. Abafo, abafa. Perdão. Eu devia ter combinado esta leitura antes. Bafo, bassala, bassala. Certo? Obrigada. Morreu, ficou. Quando tomou conhecimento que alguém tinha matado por engano um macaco, ele não gostou. Dizia que esses e outros animais faziam parte da mobília do Mayombe e não deviam ser mortos por mero capricho de quem quer que fosse. Como nos diz o próprio Kurijin, estamos a edificar a história recente de Angola, a história dos angolanos, a história do nosso país que nos viu nascer. Esta, e estou a citar mais uma vez o autor, esta é uma tarefa importantíssima. Sem o testemunho, desculpem, a história do nosso país que nos viu nascer, aí termina a citação. Esta é uma tarefa importantíssima. Sem o testemunho de quem fez a guerra, de quem viveu a guerra, como poderão as gerações futuras perceber de onde vem Angola? É preciso escrever, não é? Isto já para os senhores aqui da frente também e ali atrás. É preciso escrever, senão vai-se perder. Como poderão os filhos deste grande país perceber de que tijolos é feito este enorme e complexo edifício? Um país é feito de um passado, de um presente e da esperança de um futuro, alicerçado solidamente nos passos que deu lá atrás, quando era preciso erguer armas contra o inimigo e lutar pela soberania. Kurijin traz-nos o testemunho de alguém que lutou, passo a citar, na era de Agostinho Neto, Holden Roberto, Jonas Malheiro Savimbi, Agostinho Mendes de Carvalho, Oninga Chito, Lúcio Lara, Gonçalves da Silva Margoso, Zacarias José Pinto de Bolingó, Manuel Augusto Alfredo Orlog e tantos outros. Fim de citação. Kurijin é, afinal, da era dos heróis de Angola. São obras como esta que irão permitir que os ensinamentos advindos dessas batalhas do passado não morram nunca e permaneçam como uma mensagem gravada a fogo. Angola é um país feito por um povo que travou violentas batalhas contra incontáveis inimigos, mas que nunca se rendeu, permanecendo firme no seu desejo de liberdade. Diz-nos Kurijin:
Não importa terem-se passado muitos anos sem nenhum rascunho, não importa que seja só agora o momento de escrita para retratarmos o que aconteceu nesses dias que antecederam a independência de Angola. Nesta caminhada, passámos momentos difíceis que ficaram estampados nos rostos de todos nós com orgulho. E nesta grande batalha escrevemos, com letras de ouro, as páginas mais bonitas e gloriosas da nossa história, que ficaram registadas no olhar de todos quantos lutaram pela dignidade e personalidade de Angola. Recordemos que o Codijim já era militar quando, impulsionado por António Jacinto, se decidiu dedicar à escrita, de modo a registar, pela criação literária, a sua vivência da luta armada de libertação nacional e a sua vida de guerrilheiro. Não admira, pois, que seja também de Codijim a obra António Jacinto e os Guerrilheiros, não é? Mais uma obra espetacular do Codijim. Uma obra prefaciada por Dario de Melo. E é com um poema de Dario de Melo que eu quero terminar a minha apresentação e esta importante viagem que Batalha de Cabinda, um contributo para a história de Angola, nos proporciona ao encontro dos heróis e das batalhas do passado. Luta, de Dario de Melo. Falta maçango? Não falta. Podem os donos da guerra queimar, que na semente da terra, terra nossa, quem manda nela é a gente, que é dona de semear. Falta maçango? Não falta. Nossas mãos são as sementes que ainda sobra enterrar. Mesmo que a gente não possa, pode sempre ser adubo da semente, teimar. Porque o futuro é da gente e a terra nossa. Mesmo que os outros não queiram, mesmo que a gente não possa. Muito obrigada, General Codijim, e obrigada a todos.